Deixa eu sentar aqui agora, já para falar com meu querido amigo André. Bom dia, André. Faz tempo que você não vem aqui, você me abandonou, né? Deixa eu colocar uma água para ele. Tava aí trabalhando. É os muito, corres, né? É os corres da vida. Gente, o André não pode faltar muito tempo aqui não, porque quando ele vem aqui a gente tem aquele pequeno choque, sabe? O choque do levanta poeira, como é, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não pode ser assim não. Mas, ó, gente, em tempos de mercados dinâmicos e competitivos, a comunicação deixou de ser apenas uma habilidade desejável e se tornou indispensável aí para os profissionais e para as empresas também, não só para os profissionais, mas para as empresas. Mas como exatamente a comunicação, ela vai influenciar a empregabilidade, a produtividade dentro de uma organização? Quais são as estratégias para você construir um ambiente de trabalho mais eficiente e mais integrado? Pois é, por isso que hoje o André Loyola está aqui junto comigo para responder esses e alguns outros questionamentos, né, sobre esse fato da comunicação ser um fator importantíssimo dentro da empregabilidade. Principalmente, por que eu estou falando que a gente trouxe esse tema hoje para vocês? Final de ano é época de novas contratações, né, sim, André? Em diversas empresas, pelo crescimento do número de vendas. Muitas pessoas que conseguem ter um bom relacionamento e uma boa comunicação permanecem no emprego. Exato. E outras, nem tanto. É assim mesmo que funciona? E a questão da comunicação hoje, dentro, né? Primeiramente, bom dia. Bom dia, bem-vindo, né, mais uma vez, né? Obrigado, estar junto com você. A gente vê que hoje a comunicação, como sempre, foi e será um pilar para as organizações. Por quê? Você vai ver que a maioria dos problemas que existem dentro das empresas está relacionada à comunicação. Então, a capacidade que as pessoas têm de estar passando a mensagem para o receptor, que é a pessoa que recebe, mas também as pessoas que estão emitindo, ou seja, o emissor nessa mensagem, é que é o grande diferencial, né? Eu estava aqui vendo você falar e tal, e lembrando de algumas situações, por exemplo, dentro das empresas, que alguns empresários chegam a conversar com a gente em termos de angústia. Uma empresária, por exemplo, chegou para mim e disse, André, como é que eu faço para acabar com a fofoca dentro da empresa? Aí eu disse, é fácil, é só você acabar com as pessoas. Por quê? Vai ter fofoca sempre. Sempre. Porém, no entanto, contudo, você tem que trabalhar as habilidades técnicas e comportamentais. E para isso existem ferramentas, existem instrumentos de gestão. A grande diferença, Estefânia, é que as empresas, elas acabam entrando num ritmo de produtividade e esquecem de aplicar instrumentos como diagnósticos, ferramentas, que possam melhorar a performance da comunicação. Essa é a diferença. E o profissional hoje, para até mesmo 2025, né, onde nós temos várias áreas ligadas, por exemplo, à tecnologia, por exemplo, o pessoal da TI. O pessoal da TI tem uma linguagem própria para lidar com esse segmento. E muitas pessoas não entendem. Então, tem que facilitar de forma simples e clara essa linguagem. Então, os profissionais dessa área precisam saber se comunicar com o pessoal do marketing, com o pessoal dos recursos humanos, com o pessoal da logística e por aí vai. E às vezes cada um fica criando o seu grupinho e aí acaba excluindo. Se fecha. Se fechando. Se fechando. Né? E existem os termos técnicos de cada área. Agora, hoje o empresário, o empreendedor, né, pode ser de uma mercearia, gente, pode ser de um grande grupo. O interessante é que você tenha o investimento exatamente na gestão da comunicação. Isso é que é importante. Quando você coloca a gestão, você está colocando uma outra ciência. Você é comunicadora e você sabe disso. A comunicação é uma ciência e a gestão é outra. Ou seja, existe essa questão de estar com duas ciências para tentar trabalhar a produtividade nas empresas. Olha só, a gente preparou uma nota para tentar também trazer um pouco mais explicação aí para vocês que estão nos acompanhando hoje. Solta aí. A comunicação é uma habilidade fundamental para a empregabilidade, pois é uma das competências mais desejadas pelos profissionais. A capacidade de se comunicar bem e se relacionar é essencial em qualquer contexto, independentemente do cargo ou perfil.
A empregabilidade é uma capacidade de uma pessoa conseguir e manter o emprego ou cargo e está relacionada à busca constante de aprimoramento das habilidades profissionais. Em 2022, o número de empregados cadastrados no Brasil foi mais de 52.788.000, o que representa um aumento de 8,33% em relação ao ano anterior. A comunicação no ambiente de trabalho é importante por diversos motivos. Entre eles, favorece o trabalho em equipe e a gestão da diversidade. Evita erros graves, atritos e falta de motivação da equipe. E é vital em ambientes colaborativos. Para conseguir uma vaga de emprego, é importante que pense na pessoa que vai receber a mensagem. Verifique as formalidades exigidas para transmitir a mensagem de maneira eficiente. E evite utilizar termos impróprios. Bom, o pessoal de casa acompanhou aí um pouco sobre como a comunicação pode realmente influenciar dentro do ambiente de trabalho, né? Positivamente e negativamente, né, André? Sim. E aí o que acontece? Se eu não tenho dentro da empresa pessoas que possam aplicar instrumentos para melhorar as habilidades técnicas e comportamentais desses profissionais, automaticamente eu vou ter ruídos de comunicação e esses ruídos de comunicação vão, de uma certa forma, disseminar o retrabalho, os erros que você viu aí na matéria sendo falados. Por quê? Porque aí eu tenho pessoas com linguagens diferentes, não entrando em sinergia, que é a harmonia entre a comunicação, e nós temos problemas acontecendo dentro das empresas. Quer dizer, as reuniões, por exemplo, colocando as reuniões como um fator principal, reunião é de gestão. Só que a reunião não pode ser alguma coisa prolixa, complexa, não pode ser alguma coisa... Quando o pessoal já manda mensagem dizendo, vai ter reunião. Por que não manda um e-mail? Pois é, exato, alguma coisa que seja mais simples. E outra, uma reunião é uma gestão de uma comunicação, mas como, André? A partir do momento que você delibera uma pauta, fala o que vai acontecer, quem vai estar lá e como nós vamos sair de lá, eu já coloco um motivo para ter a reunião, uma comunicação. Ou seja, eu tenho que passar para as pessoas de forma simples e clara. E isso é um exercício diário. Precisa de profissionais, por exemplo, para criar uma nova cultura dentro da empresa. E isso fortalece até o trabalho em equipe, né, André? Aí entra o espírito de equipe, porque quando eu sei o quanto as pessoas, por exemplo, se doam em relação a alguma tarefa, porque às vezes é muito fácil, o pessoal lá do RH não trabalha muito, o pessoal do marketing é meio aéreo, Isso aí cria, de uma certa forma, uma forma de preconceito dentro das empresas. A comunicação também expressa o preconceito. E a comunicação também, ela é comportamental. Eu posso ter pessoas, por exemplo, introvertidas, extrovertidas, analíticas e não analíticas, inclusive a gente tem um material sobre isso. E isso atrapalha muito mesmo o jeito, falando de uma forma mais popular, Sim. O jeito de ser das pessoas. E isso não quer dizer que as pessoas não vão ser produtivas ou improdutivas. Cada uma produzindo da forma de acordo com o seu perfil de comunicação. Com o seu perfil de comunicação, exatamente. Isso. Não deixando de ser o profissional que se capacitou para ser. Isso. E o papel dos líderes, por exemplo, de você ter alguém que influencia as pessoas é disseminar a comunicação simples e fazer com que a pessoa, por exemplo, que é introvertida, ela não seja tida como antipática. A pessoa introvertida, ela é uma pessoa que ela consegue produzir, mas num ambiente diferente da extrovertida, por exemplo. Então, isso, de uma certa forma, precisa ser trabalhado pela gestão de gente, que é o antigo recursos humanos. Quando a gente fala gestão de gente, é porque traz uma nova roupagem de estar ali sendo a conexão entre empregado e empregador. Isso a gente tem que falar mais porque isso confunde muito as pessoas. Na verdade, confunde muito os colegas de trabalho, né? Liberdade, libertinagem, e, enfim, aí acaba que se torna um ambiente de trabalho chato e cansativo. Mas já o André vai falar. Hoje a gente está recebendo o André Loiora, professor, mentor. Estamos falando sobre um tema super importante, principalmente nesse período do ano, que é comunicar
comunicação, saber se comunicar, né? Falar, não só dentro de um ambiente de trabalho, mas também fora do ambiente de trabalho. Se preparando para as entrevistas, por exemplo. Se preparando para as entrevistas. Por quê? Porque tem a comunicação verbal e a linguagem corporal. E a linguagem corporal, porque tudo é unindo tudo, né? Unindo tudo. Não adianta eu dizer que eu vou te ajudar balançando aqui a cabecinha, né? Eu vou te ajudar. Porque aí o inconsciente está dizendo o seguinte... Vou não. Será? Vou não. Existe aí uma dissonância cognitiva. Exatamente. Bem distante, né? Isso aí existem os olhares, né? Porque existe uma literatura voltada para isso, para a linguagem corporal mesmo. Que daria um outro programa também, que eu já acho que eu já vou vir ser convidado também. Pra gente falar, né? É com certeza. Acredito que às vezes a gente precisa ter esses insights, né? Essas conversas assim um pouco mais rápidas para você começar a procurar, tipo, então isso daqui tá me afetando. O que eu devo fazer para poder virar essa chave, mudar e ter uma melhor resposta dentro do meu ambiente de trabalho? Isso, performance. Performance, né? Isso. Ó, a gente tem um vídeo aí, o vídeo 1, né? Vamos ver aí o que tem esse vídeo 1 pra gente compartilhar junto com o André aqui. Eu vou te mostrar como responder uma das piores perguntas da entrevista. Por que deveríamos te contratar? Boa tarde, obrigada por comparecer nessa entrevista. Agora me diz, por que você acha que deveríamos te contratar para essa vaga? Porque você precisa de alguém para fazer o trabalho e eu me encaixo em todos os pré-requisitos. Bom, você viu no meu currículo, eu tenho algumas habilidades que podem ser úteis e eu acho que eu sou perfeita para essa vaga. Vocês perderiam uma ótima oportunidade se não me contratassem. Eu estou confiante que essa vaga é para mim por 3 motivos. Primeiro, eu domino as ferramentas e tenho as capacidades técnicas necessárias. Mas além disso, nas minhas experiências anteriores, eu pude desenvolver algumas habilidades comportamentais, como liderança e negociação, que serão extremamente úteis nessa vaga. Mas o que me torna única mesmo é que eu carrego os mesmos princípios da empresa no meu dia a dia. Vocês têm a missão de serem inovadores e eu busco sempre inovar nos processos, então com certeza teremos fit. Salva esse vídeo para ele te salvar no futuro. Eita! Foi uma grande diferença mesmo, viu, André? E nesse período que nós estamos agora, que já é de preparação já para 2025, né? Então as pessoas já estão... Já estamos com o pezinho em 2025, né? Empregadas e a questão é, o que ela colocou aí é interessante porque nós vamos ter aí um confronto de gerações. Nós estamos hoje com muitas pessoas falando nas redes, como se comportar. E tem uma linha tênue em relação ao exagero ou também a uma certa timidez exagerada também, né? O exagero de extrovertido e do introvertido. Na entrevista, o que importa é você ser sincero, claro, e não demonstrar ali especificamente que você está treinado para isso, apesar de você ter treinado para aquilo, para aquela entrevista. O que eu quero dizer? Eu quero colocar que quando você estiver na frente de um entrevistador, você possa falar o que você realmente sente. Mas aí você pergunta, tá, mas se eu for verdadeiro demais, eu vou ter o risco também de demonstrar as minhas fragilidades. Que legal, sabe por quê? Por quê? Você mostrando a sua vulnerabilidade, isso pode dar um insight no entrevistador e dizer o seguinte, tá aí, eu quero uma pessoa que seja assertiva. O que eu não posso confundir é a agressividade com assertividade. Qual a diferença? Qual a diferença? Agressividade. Aquela pessoa que fala o seguinte, eu falo na cara, eu sou positiva, eu sou positivo, comigo não tem papo na língua. Ok, você pode ser uma pessoa que fala na cara, mas sendo assertiva da seguinte forma, olhando para a pessoa, tendo zelo, o tom de voz sendo baixo e sendo educado com a pessoa. Não sendo, por exemplo, provocativa, debochada, porque isso traz para o lado da agressividade. Quando a gente tem educação, fala com um tom baixo, tem zelo, eu estou sendo assertivo. Se eu digo um não para você, é diferente de não. Não é? É bem diferente. Não. Então, um não, mas ele vai ter diferentes formas se você está ali colocando o posicionamento aí, exatamente. Né? E isso, na comunicação, é importante, porque a linguagem corporal também contribui. Eu disse, não posso fazer, tá certo? Mas o que eu posso te ajudar?
Você já abre uma comunicação para uma outra alternativa. É bem diferente. Já é uma abertura para você continuar aí com uma conversa, Isso. né, André? É. Gostei. Ó, o André trouxe uns slides para a gente compartilhar e conversar aqui junto com vocês, antes da gente ir pro ao vivo, né? Quando estiver pronto, vocês me comunicam, tá, gente? Vamos colocar aí o primeiro slide que o André trouxe, tá? Para a gente trazer aqui pontuação. O que é esse SOAR, né? Na verdade, o que traz todo dentro dos slides, André? Pronto. O que envolve hoje para a gente em relação ao mecanismo de comunicação dentro das empresas e fora para se preparar, são instrumentos como o SOAR. O SOAR é um instrumento, um diagnóstico, é um programa, um software que você aplica nos colaboradores dentro da empresa, onde você dá o diagnóstico do perfil do colaborador. Olha e aí você está tendo aí, ó, se ela for passando, né, no caso você vai ver o perfil do introvertido, dos extrovertidos, do analítico, do não analítico, do dominante. Porque como é que eu faço, por exemplo, para trabalhar? Não é? E aí você olha, tem um passado, presente, isso pode avançar, trabalhando a perspectiva, principalmente, de pegar os vários perfis para trabalharem junto. Quer dizer, como é que eu faço alguém que é do analítico, e aí trazendo, pode passar mais um pouquinho, né, trazendo o quadrante aí, ó, já fala do dominante aí, por exemplo. O dominante tem essas características aí. Se ele for lidar com outro dominante na equipe, o que eu vou ter? Exatamente, um confronto. Se eu souber que eu tenho 2 dominantes na equipe, então, o que eu tenho que fazer como líder daquela equipe? Eu tenho que pegar o outro profissional e levar ele para uma outra equipe. Por quê? Porque senão eu vou ter sempre atritos e em cima daquilo eu vou prejudicar a produtividade do time. Quer dizer, 2 dominantes, ou eles ou um, passa a ser alguém que possa ser dominado, e que nós estamos falando aí na comunicação. Né? Alguém que sempre vai buscar as reuniões, alguém que sempre quer falar primeiro, alguém que sempre só vai falar quando tiver certeza do que está falando. Ou seja, é isso que os profissionais hoje dentro da empresa precisam entender, que se eu tenho, por exemplo, alguém que é extrovertido, essa pessoa que é extrovertida, eu não posso colocar ela fazendo alguma coisa de trabalhos, com papéis, que ela esteja fechada em um ambiente. Não vai funcionar. O extrovertido, ele tem que estar com o público, ele tem que estar no atendimento. Ele tem, olha só, aparecendo o extrovertido aí. Olha as características aí, ó. É uma pessoa que é simpática, amiga, é uma pessoa que ela tem um entusiasmo. E o entusiasmo não é aquela felicidade, é independente do que está acontecendo com ela, ela sempre está ali querendo o bem do grupo. Ou seja, mas ela não pode ser controlada. Se você olhar, ela está ali, ó, não tem alguma coisa que envolva o controle. Ela tem aquela questão da liberdade, é uma pessoa que quer estar solta, mas tem que ser monitorada. Por quem? Pelo dominante. E o dominante tem que colocar isso e impor isso para ela. Né? Temos outro perfil, eu acho que deve ter aí o paciente, pronto, o paciente é uma pessoa extremamente metódica, que usa metodologia e que é uma pessoa que, ó, você pode olhar no final lá, ela gosta de ouvir, é extremamente paciente, mas é lenta na execução. Compassiva. Ou seja, isso, né? Ela é uma pessoa que ela vai executar com calma. Já se ela tiver ela e o dominante, ela tem que entrar em um acordo. Pois é, exatamente. Tem gente que não tem paciência. E aí, resultado, eu coloco alguém para executar um trabalho desse, que eu tenho a médio e longo prazo. Se eu colocar um paciente para executar a curto prazo um trabalho, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ser ao tempo dela. Resultado, pode ser que eu não tenha um resultado a curto prazo. Né? Olha aí. E nesse aspecto, eu acho que deve ter aí o introvertido, né? O introvertido, tem o analítico. O analítico, por exemplo, é uma pessoa que é focada na substância, que quer dizer o quê? Do conhecimento. Tomar de decisão. Ela só fala quando ela tem certeza. Com dados. Isso. Exatamente. E essa perspectiva é o seguinte, dificilmente essa pessoa vai errar. Porque ela se prepara muito para falar. Ela só fala quando ela tem razão. E quando as pessoas questionam ela colocam vários argumentos que praticamente é imbatível. Então, a pessoa analítica, ela é extremamente focada no quantitativo e no qualitativo, mas ela se aprofunda nisso. Analítico é observador? Também. Também. E aí ela prepara um ambiente para deixar aquilo ali favorável para ela. Então, dificilmente
o analítico ele vai ser pego em um erro. Quando o analítico ele é pego num erro, para ele, na sua comunicação, isso é praticamente uma morte. Por que isso? Porque ele falhou em estar estudando acerca da comunicação e aquilo dali deixou de uma forma bem clara que ele precisa estudar mais. Ai, meu Deus do céu. Então, aí eu acho que deve ter um último aí, que é o introvertido, se eu não me engano. vai colocar né? aí o extrovertido. O extrovertido, já foi, que né? a gente já falou, né? Já falou do extrovertido. Passa aí, meninos. Né? Aí vê se tem mais um. Né? Tem um paciente que já falou, tem um analítico. Passa, meninos. Né? O analítico também, né? São os diferentes perfis onde a gente precisa identificar dentro de um time. Tu imaginou você tendo esses 4 perfis de comunicação? Como é que você alinha isso? Eu preciso ter alguém que tenha essa capacidade de criar uma harmonia e dentro dessa harmonia a gente poder pegar esses potenciais todos, porque inclusive o paciente, por exemplo, é alguém que você precisa. E para quem está chegando agora, tipo, Tá. dentro da empresa, como fazer essa análise técnica mais rápido, André? Pois é, nós precisamos de alguém que esteja na gestão de gente, que possa fazer essa análise para a pessoa, ou ela possa procurar referenciais, mentores, que lidam com esses instrumentos para que ela possa se preparar. Hoje já não é mais novidade no mercado. A gente sabe que hoje existem vários profissionais. Lembrando, Stefânia, não é trabalho de coaching, é trabalho de mentoria voltado para a questão profissional e preparação das habilidades técnicas e comportamentais. Pode ter mentorias específicas para tipo, determinado tema, assunto, momento da sua vida? Isso. Quer se preparar para uma entrevista, existe uma mentoria específica para isso. Quer se preparar para um trabalho, uma força-tarefa dentro da empresa, para aplicar um novo modelo cultural de como se comunicar dentro da empresa, também da mesma forma isso pode ser feito. Muito bacana, né, gente? Ó, você pode participar através do nosso Instagram e a gente tem perguntas aí pra gente compartilhar com o André. Pode colocar a primeira pergunta, gente, por favor. Ó, empregabilidade depende mais do que você conhece, mais do que você conhece, não de quem você conhece. Bem, Não entendi. pois é. O que acontece aí? Eu acho que ela quis colocar, a pessoa quis colocar em relação a mitos e verdades, principalmente a indicação dentro. Indicação. Porque indicação a gente sabe que existe no mercado, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. O que vai acontecer, Stefânia? As pessoas confundem a indicação como alguma coisa pejorativa. E não, isso é a gestão de relacionamentos. A gestão de relacionamentos quer dizer o seguinte, quanto mais pessoas você conhecer, maior a tua capacidade de empregabilidade. Ou seja, você vai ser indicado, mas a tua competência comportamental, por exemplo, é que vai fazer com que você possa se permanecer no ambiente de trabalho. Ou seja, você tendo competência técnica, você entra, mas para que você se mantenha, você tem que ter capacidade de lidar com a equipe, de ser um líder, etc. Tá vendo aí, né, gente? Já a gente vai para a próxima pergunta. Habilidades de comunicação não podem ser ensinadas? Totalmente mito. Mito, né? Mito. Por quê? Porque podem ser ensinadas. Devem, e nós precisamos dessas habilidades. Não tem como a gente trabalhar, por exemplo, um perfil de alguém, algum profissional, se ele não souber o que ele precisa falar, como ele precisa falar e ter conteúdo, Stefânia. Então é importante para os profissionais hoje, e a gente reforça muito, você ler. A leitura continua sendo a base da comunicação. O povo Quanto não mais quer. eu tenho conteúdo, que é exatamente da leitura, e não é só aspectos técnicos, não. Você pode ler de ficção, a literatura técnica, porque isso te dá conteúdo para você disseminar a sua comunicação de uma forma melhor. Eu tenho dificuldade em, vamos lá, lembrar, fixar palavras importantes, trechos importantes. Tem técnicas para isso, André? Existem as técnicas de uma ciência chamada programação neurolinguística. Aham. A programação neurolinguística é exatamente isso, é programação neurolinguística. Ou seja, faz com que você comece a trabalhar treinos repetitivos de comunicações que você precisa lembrar para que você possa reforçar no seu inconsciente.
que alguns chamam de subconsciente. E isso é um trabalho comportamental também, porque são habilidades do dia a dia que você tem que inserir. É claro que isso é como se fosse um treino de academia. De uma forma geral, você está aperfeiçoando. Continuidade, né? E isso demanda esforço também, né? Por exemplo, eu fui diagnosticado há anos atrás com dislexia. Você sabe sim. que isso envolve a leitura, isso envolve a Total. capacidade de concentração. E eu tive que treinar isso ao longo dos anos, porque lá, vou colocar aqui, né, a minha idade aqui dos anos 90, isso não tinha um diagnóstico ainda, e eu tinha muita dificuldade em relação à questão da comunicação. Então, nada é impeditivo para que você possa, sim, conquistar os seus objetivos dentro da comunicação, dentro da empresa onde você esteja trabalhando. Esforço, responsabilidade, treino. Isso. Né? Constância também para você aí conseguir. Vem para cá que eu tô aqui, continuo com o André. Para você que tá ligando na TV agora, ó, quero mandar um super abraço para o seu Portela que me acompanha aí diariamente com a nossa programação. E eu quero mandar também um super abraço para nossa audiência, a dona Dulcimar, o Lucas, o Renan, da turma do Trisca, que eu encontrei esse final de semana, que já estão ligadinhos aí junto com a gente. A dona Dilma, um beijo gigante, dona Dilma. E para Nani Santana, do ateliê Nani Santana, que está lá no bairro Primavera assistindo a gente, disse que me acompanha sempre e que está sempre aí acompanhando também a programação da TV Antena 10. Um beijo para vocês e obrigada, viu, pelo carinho. É muito importante a gente ter e sentir esse feedback, né, André? Demais. É uma comunicação. Isso. Feedback. Um retorno, feedback da sua audiência, né? Ah, isso é sensacional. E do carinho também, é né? Incrível, viu? Antes da gente finalizar, dá para colocar aí mais uma pergunta para a gente fazer aqui com o André, por favor, gente? Olha só, líderes devem se comunicar mais do que ouvir? E aí, André? Pois é. E essa questão, se é mito ou verdade, na verdade é uma junção. Por quê? Porque o líder tem que ter a capacidade de se comunicar com todas as pessoas. Como nós falamos aqui os perfis, com o analítico, com o paciente, com o introvertido, com o extrovertido. Então ele tem que saber e entender como acessar a comunicação dessas pessoas. A participação do líder em estar influenciando, ela é decisiva para o sucesso das equipes. Aí você pode me perguntar, tá, mas eu só tenho um líder na equipe? Não. Por exemplo, toda a sua equipe aqui, ela é feita por líderes. Você lidera líderes e você é liderada por eles também, ou seja, é uma autogestão de líderes. Quando você tem líderes na equipe e não subordinados, você automaticamente empodera as pessoas se comprometem mais e não mais só vestem a camisa, elas dão o sangue pelo aquilo que estão fazendo. Entendi. Muito Entendeu? bacana, Então é né? toda uma história de que a comunicação contribui muito para as pessoas se envolverem com o propósito do seu programa. Por que o seu programa é um sucesso? Porque você se comunica bem, porque você passa para a equipe, para o time, o propósito do teu time. E tem líderes na produção, líderes na comunicação aqui, de passar para o público o que está acontecendo, o Francisco, tem os líderes lá dentro do Twitter, os meninos, nossos líderes aqui do áudio, que fazem todos os dias com que a nossa voz seja ouvida, e assim a gente faz o nosso bom demais. Um time de líderes e outra coisa, eu percebo bem. Líderes aqui na edição, né? Isso. Cada Não um pode esquecer mestre. ninguém, porque senão vou ficar, né? Cada um doutor no seu fazer. Exatamente. Porque essa questão dos títulos, por exemplo, também, é só para o mundo acadêmico. Mas, por exemplo, você tem aqui pessoas mestres e doutores no que fazem. No que fazem. E essa questão traz também o encantar. Você consegue encantar e surpreender as pessoas exatamente por se comunicar com vários tipos de perfis de profissionais. E acessa, né, o inconsciente dessas pessoas. Aí faz com que elas possam gerar resultados. Que bacana, adorei, André. Última mesmo, como a gente pode dar start aí numa boa comunicação? O que fazer primeiro? De forma bem simples. O quanto mais você for sincero, o quanto mais você tiver humildade e transparência no que você estiver falando, com verdade, melhor será a sua performance na comunicação. Mas lembre-se, hoje nós precisamos de profissionais com conteúdo. É preciso que você tenha conteúdo para que você possa negociar com as pessoas e assim trabalhar a comunicação de forma fluida.
Amei, gente. O André é sensacional. André, eu quero te convidar para você vir mais ao nosso Obrigado, programa, querida. Muito ajudar obrigado. os nossos telespectadores e também os nossos líderes aqui junto, para deixar um Bom Demais mais acessível e próximo da nossa população.